48 horas depois da final da Libertadores, na qual o Palmeiras foi eliminado, desculpa gente, vergonhosamente, sem protagonismo nenhum e sem vergonha nenhuma também, né? Os caras não têm vergonha na cara, né, do futebol, se é que pode chamar de futebol aquilo que o Palmeiras praticou na tarde de sábado na Libertadores. A gente vem aqui, né, porque a gente continua dando a nossa cara a tapa e a gente vem expor algumas opiniões para vocês, de tudo que vem acontecendo de lá pra cá, né? E cara, é um absurdo, já começo dizendo pra vocês sobre o silêncio da Leila Pereira, as desculpas do Abel Ferreira. É sempre assim, né, cara? É sempre desculpinha esfarrapada, velho. Vocês não tem vergonha na cara, não. Não precisa ser jornalista pra rebater o que você fala, não, viu, Abel Ferreira? A gente vai falar aqui também no canal. E escândalo, hein? Que nem vocês viram na capa. O Pulgar aí tá sendo muito falado, o lance em cima do Bruno Fux, a solada. De fato, foi um lance violento, o jogo já estava parado e é uma vergonha realmente o Pulgar não ter sido expulso naquele lance. Porém, palestrinos, fica comigo que eu preciso ser muito sincero a respeito de tudo isso com vocês nesse vídeo de agora da manhã de segunda-feira. Não esquece aí, a sua inscrição ela é muito importante, verifica aí, se você não é inscrito, assiste o vídeo até o final, se você gostar do conteúdo, você se inscreve lá no fim, e você que é da casa, já chega sentando o dedo no botão do like, tá bom? Vamos lá, começando aqui sem muitas delongas, eu quero fazer alguns questionamentos a respeito dessa final que me perturbaram durante esse último domingo a respeito do Palmeiras, tá? Domingo eu não costumo trazer vídeo por aqui, tá? Eu sou filho de Deus também, eu preciso folgar, né? Preciso sossegar um pouco a minha cabeça, mas sempre acompanhando tudo que acontece no Verdão. E um dos questionamentos é o seguinte, cara, a gente contratou o Aníbal Moreno lá em 2024, né? Na metade de 2024, ele é um jogador que ele chega atrasado, vem para substituir o Danilo, que tinha saído do Palmeiras há 2 anos atrás, e a gente só contratou o Aníbal Moreno depois de 2 anos, ele chega em 2024. Chegou muito bem no Palmeiras, só que este ano o Aníbal Moreno estava péssimo. Péssimo como vestindo essa camisa do Verdão. Tá? Não jogou nada, entregou, né, pro Corinthians aquelas oitavas de final, dando uma cabeçada, sabe, inocente, toma vermelho, expulso merecidamente. Vocês viram um pênalti infantil do cara nesse último jogo contra o Grêmio no Brasileiro. Então assim, você percebe que o Aníbal Moreno ele precisa apertar as porcas da cabeça, como falei pra vocês. Tá acontecendo alguma coisa com o psicológico do jogador, porque ele já mostrou que é um bom volante, né, mas ele caiu muito de produção. E o outro, o contratado mais recente, foi Emiliano Martinez, que até chegou, teve alguns jogos bons e surpreendeu. E aí, como prêmio, né, dessa gestão do Abel Ferreira, que muitas vezes a gente não entende, como prêmio lá atrás, o Emiliano Martinez, que fez algumas boas partidas, ele foi sacado do time. A gente chegou até a cobrar aqui, ué, mas por que o Emiliano não joga já que ele fez boas partidas? Ele colocou e insistiu com o Aníbal Moreno depois. Contudo, entretanto, todavia, o Emiliano entrou em outras partidas depois que a gente cobrou, depois do Mundial de Clubes, e também mostrou-se ser aquele jogador limitadíssimo. Não é jogador protagonista. Ficou muito claro isso pro Palmeiras. E por que eu tô falando desses dois jogadores, gente? Porque nenhum deles deram as caras nesse último jogo contra o Flamengo. E a pergunta que fica é o seguinte: a gente gastou 700 milhões de reais em contratações. A gente não tinha um volante para jogar contra o Flamengo. Vocês percebem a incoerência das coisas? Aníbal Moreno no banco de reservas, a gente entende o porquê, né? Tá jogando mal. Emiliano, quem contratou o Emiliano? Quem deu o aval para trazer o Emiliano? Foi você, Abel Ferreira? Lógico que foi. Não chega jogador no Palmeiras sem você dar o aval. Então por que você não usou na Libertadores? Por que você não bancou o investimento que você permitiu que a Leila Pereira e o Anderson Barros fizessem? Que são duas pessoas que tá ficando muito claro, né? O Anderson Barros para mim é um poste ali no Palmeiras. Eu até agora não consigo justificar a permanência do Anderson Barros como diretor. Faço aqui uma crítica sincera, tá, gente? Não tô fazendo perseguição a ninguém. É uma crítica sincera daquilo que eu, como torcedor, estou enxergando. Pra mim, o Anderson Barros, ele é um poste ali no Palmeiras. Eu não sei pra que ele serve como diretor de futebol. Já começa por aí. Não contrata jogadores com excelência, e isso é muito incoerente com a fala do Abel, que a gente já vai repercutir aqui. E a gente contrata esses caras, né? Fora outros aí, Facundo Torres, já falamos aqui. O Kelvin, que fez uma partida muito ruim também, né? Parece que a camisa do Palmeiras pesou pro Kelvin.
O Giai não jogou bem nessa partida e outras partidas também não vem jogando bem. Emiliano já falamos. A contratação de Ramon Sosa, vocês contrataram esses caras. Vocês gastaram uma grana, uma nota nesses caras pra nada. E nesse último jogo ficou evidente que a gente não tinha volante. Pra quê? Jogaram o dinheiro fora. Eu acreditava que o Bruno Fux ia ser esse volante, um zagueiro improvisado, detalhe isso. Só que o Bruno Fux ele não foi, ele estava jogando mais como um terceiro zagueiro e socado no meio entre o Gustavo Gomes e o Murilo, né? O Bruno Fux, e o meio do Palmeiras completamente espaçado. Foram vocês que deram um aval para contratar esses jogadores, tá bom? Abel Ferreira, Anderson Barros e Leila Pereira, foram vocês que contrataram esses jogadores. Então amarguem aí essa derrota do Palmeiras na Libertadores, na Copa do Brasil, no Campeonato Paulista, né, que alguns não tinham chegado, é verdade, mas no Campeonato Paulista que vocês foram vice pro Corinthians, vocês merecem tomar essas porradas aqui, porque vocês foram incompetentes durante toda a gestão do Palmeiras esse ano. Gastou-se muito para absolutamente nada. O Palmeiras passou o jogo contra o Flamengo e não deu um chute no gol. Isso precisa ser falado, tanto por outras mídias aqui que já tem falado, e eu também preciso repercutir isso aqui. Um time não consegue ser campeão sem chutar no gol. Ponto. Falei. Então por isso que vocês amargaram essa derrota para o Flamengo na final e a gente merece toda a zoeira. Quer dizer, nós não, né? A torcida, na verdade, tá de parabéns. Teve cara que ficou 5 dias na estrada para ir prestigiar o Palmeiras lá em Lima. A torcida tá de parabéns. Quem merecem ser aloprados é vocês aí. Abel Ferreira, Leila Pereira, Anderson Barros e boleirada aí que tem salário em dia, tá? Tá recebendo tudo certinho essa galera aí para não jogar absolutamente nada. Outra coisa que tem a ver com aquilo que estamos dizendo sobre o Aníbal e o Emiliano. Vocês perceberam que o Andrés ele já não chega mais na próxima da área para chutar no gol. O Andrés ontem, a função dele era marcar. Ele não saiu no meio de campo, não jogou absolutamente nada. E muitas vezes, por hora, eu achei ele perdido no jogo contra o Flamengo, né? Eu não entendi a função do Andreas Pereira, sinceramente. Ora ele estava praticamente quase como um líbero, outra hora ele estava ali jogando, quem sabe, de um segundo volante, mas quase não tinha lances efetivos. O meio de campo do Palmeiras não existiu nesse jogo. E vocês percebem que no esquema que estamos usando, o Andrés ele não chega, ele não chuta mais no gol. Vocês já perceberam isso, né? E foi um jogador que foi caro pro Palmeiras também comprar. Chegou com status de protagonista e eu acredito que ele é um bom jogador sim, só que o esquema não tá favorecendo o Andrés Pereira, né? Tá matando o futebol do jogador e também tem o lado do cara também, né? Se acovardou um pouquinho, né, Andrés Pereira? Eu acho que você sentiu o jogo contra o seu ex-clube, não sei, eu tenho esse feeling, eu acho, tá? Isso aqui é uma opinião. E aí vamos falar de outra coisa também que aconteceu no jogo, que no calor do momento, lá vocês viram o vídeo que eu fiz quando o jogo tava acabando no sábado, alguns aqui do canal, eu esqueci de falar. De novo, hein? Se repetiu o que aconteceu lá no Campeonato Paulista, se não me falha a memória, né? O Benedetti entrando, um zagueiro, mas entrando como atacante. Vocês lembram disso? Dessa aberração protagonizada pelo Abel Ferreira? Pois é, de novo aconteceu isso no jogo contra o Flamengo. Só que dessa vez não foi o Benedetti, né? Foi o Bruno Fux e o Gustavo Gomes. Depois do desespero que tomaram o gol pros caras, eles foram pra frente, esqueceram que eram zagueiros. Aí você percebe que a mentalidade tática não existe no Palmeiras. Os caras foram lá e viraram atacantes os dois. E resolveu de quê? Absolutamente nada. E aí tá viralizando, né? Aproveitando que tô falando do Gomes, tá viralizando aí uns vídeos, né? Uma imagem dele voltando pra casa cabisbaixo. E de fato é um cara que honra a camisa do Palmeiras, tá, cara? Se tem um cara que merece respeito, tem alguns ali que merecem todo o respeito da torcida, tá? Gustavo Gomes jogou muito bem, tá? Ele vem numa decrescente, né, do que ele já demonstrou no Palmeiras, mas jogou muito bem, ele honra a camisa do Palmeiras, tá? A quem honra, a gente precisa falar, né? O Gustavo Gomes tá jogando, sabe, dá a vida dele pela camisa do Palmeiras. Alguns caras, o Vitor Roque, cara, o que jogou o Vitor Roque? Coitado do Vitor Roque, né, cara? Que pena que não tem gente pra servir o Vitor Roque. É uma pena que não tem. Também é outro que merece. Essa foi uma contratação assertiva da Leila. Isso a gente precisa dizer pelo menos, né? Foi a contratação desse menino. Outros jogadores, o Bruno Fux também, que eu questionei no começo do ano. É um cara que se mostrou um zagueiro muito firme, né? Então a gente precisa elogiar alguns jogadores. Mas são poucos perto da maioria que tá aí. Seu Piquerez, que já foi protagonista, já foi, tá? Não é mais não. Não é mais. Não jogou
porcaria nenhuma contra o Flamengo, enfim. E aí tá viralizando, né, essa ida embora do Gustavo Gomes para casa a pé, cabisbaixo, e é isso que virou o Palmeiras em 2025. Era um time que aspirava, né, quem sabe, sonhava, né, era um sonho, Mundial de Clubes, estava em Copa do Brasil e foi eliminado por um time que não tem dinheiro para pagar o fundo das calças, perdeu o Campeonato Paulista para esse mesmo time que não sabe, não tem dinheiro para pagar faxineira, não tem dinheiro para pagar conta de luz, coisa que o Palmeiras já passou. Perdeu esses jogos, ainda sonhou, né? O seu torcedor ficou feliz com a possibilidade de ganhar 2 títulos, cara. O Palmeiras estava na frente. Aí o Palmeiras abdica do Campeonato Brasileiro, né? Aposta só na Libertadores e chega na Libertadores e não dá um chute no gol. Isso é pra deixar o torcedor maluco da cabeça, velho. E esses caras precisam ser cobrados, velho, porque não tem outra coisa pra gente fazer aqui, viu? Palmeiras, falei no sábado, nem um chute no gol, é só bico pra frente e cruzamento. Acabou dando aí vazão para o Rogério Ceni, a fala dele, né? Depois daquele jogo. A gente foi depois, como idiotas aqui, desculpa a palavra, eu fui um idiota, um palhaço. Fui defender o Palmeiras, só que a gente comenta aquilo que a gente tá vendo. Quando o Rogério Ceni falou que o Palmeiras era só bico pra frente, naquele jogo do Brasileiro, o Palmeiras estava num momento muito bom no Campeonato Brasileiro. A gente não pode ser leviano aqui, né? O Palmeiras encaixa um esquema 4-4-2, o Flaco Lopes e o Vitor Roque começam a jogar muito bem e a gente começa a se iludir, né? Fala, pô, cara, temos condições de buscar esse Campeonato Brasileiro. O Palmeiras teve uma sequência muito boa, foi muito elogiado nesse período aí de outubro, né? Depois teve ali alguns erros, perdeu pro Flamengo também e tal, teve algumas polêmicas, virou contra o São Paulo, com polêmica de arbitragem, é verdade, mas teve outros jogos que o Palmeiras jogou muito bem, né? Só que depois da noite mágica, vamos dizer assim, contra a LDU, o Palmeiras, ó, degringolou completamente. Desapareceu aquele futebol que a gente elogiava e a gente voltou a ser aquele time de balãozinho na área, né? De chuveirinho e não trocava mais passes no meio de campo. É impressionante o que aconteceu com o Palmeiras. E dito isso, time de balão, time que não tem protagonismo, jogadores que peidam na farofa em finais, não são jogadores protagonistas e você, repito aqui, tá? É pra ser redundante mesmo. Você, Leila, bancou esses caras. Você, Leila, pagou uma bala nesses jogadores aí e o seu Abel Ferreira foi conivente porque ele deu aval pra trazer esses jogadores água de salsicha pra jogar no Palmeiras. Facundo Torres, Amon Sosa, com todo respeito à pessoa dos caras, tá? Mas como jogadores de futebol, desculpa, vocês não vão ser campeão de Libertadores nunca com esses caras. Nunca, nunca. Vamos lá, Leila e Anderson Barros, é outra coisa que eu preciso falar com vocês aqui, né? O silêncio desses dois é ensurdecedor, cara. Você viu a Leila Pereira falando alguma coisa? Vocês viram? Vocês viram a Leila Pereira cobrando o Abel Ferreira sobre alguma coisa? Vocês não viram, né? A única coisa que aconteceu da Leila, a gente já vai falar, teve algumas falas dela pelo Instagram, ela não veio nem a público falar nada. É fácil, né, você colocar um textinho lá no Instagram e uma fotinha dando risada, né, Leila? Né, parabenizando o técnico e ao time por ter chegado nessa final da Libertadores. Ah, vamos lamber sabão, cara. Na moral, puta merda. É de deixar o torcedor maluco, velho. E por que eu tô falando desses dois? Que o Anderson Barros, já falei pra vocês, é um poste lá na diretoria do Palmeiras. E a Leila entende de banco, velho. Ela não entende de time de futebol, isso pra mim tá claro. Ela entende de banco. Por isso que ela é uma excelente gestora financeira dentro do Palmeiras. Por isso que o Palmeiras tá deitando e rolando em dinheiro. Ela é excelente nisso. Apesar de ter gastado uma fortuna com jogadores que não são protagonistas, vocês viram aí o resultado. O Palmeiras não ganhou bosta nenhuma nesse ano de 2025 e nem vai ganhar, tá? Nem vai ganhar a Libertadores. Se tem alguém sonhando com brasileiro, esquece isso aí, tá? Dificilmente o Flamengo perde 2 jogos, que são os últimos aí que eles vão fazer pelo brasileiro. O Flamengo deve ser o campeão, tá? Também, né? Outro título pros caras pra variar. Você, Leila, mostra que você não entende bosta nenhuma de futebol, tá? 2 anos que o Palmeiras vem sem ganhar absolutamente nada. E além de contratar jogadores água de salsicha, você não cobra esse técnico aí que você fica passando a mão na cabeça. Já subiu, o Abel ele tá confortável no cargo dele, tá bom? Por isso que ele tem liberdade pra vir falar que ele tá magoadinho com a torcida. Você tá magoado com a torcida, Abel? Você tá magoadinho com a torcida? Então vai embora, Abel. Vai embora, cara. A torcida vai te criticar mesmo. Já há 2 anos você recebendo 4 milhões aí a sua comissão técnica, você não ganha nada.
Você tá recebendo 4 milhões pra você ser eliminado pro Corinthians. É um time que tá fechando as portas, só não fechou as portas ainda porque é um clube de futebol. Porque se esse país aqui fosse sério, o Corinthians nem existia mais, por causa das dívidas que eles têm lá. Vocês perderam, você, Abel, perdeu pro Corinthians. Você foi eliminado 2 vezes esse ano pro Corinthians, tá bom? Sem jogar bola nenhuma, jogando com medo, jogando com fralda cheia. Esse é o teu time, Abel Ferreira. E a Leila Pereira não te cobra, ela passa a mão na tua cabeça. E o prêmio que você vai ter, renovação salarial, renovação de contrato e ainda a liberdade de sair do Palmeiras quando quiser, porque não tem multa, né, no seu contrato, até que se prova o contrário. E você, até então, que eu tô fazendo esse vídeo, você nem assinou o contrato ainda. Você tá enrolando aí, jogando pra frente a assinatura dessa renovação, né? Parabéns! Todos vocês envolvidos aí no Palmeiras, diretoria e técnico do Palmeiras, vocês estão de parabéns. Vocês estão de parabéns, continua assim. Ano que vem, qual é a expectativa que a gente tem desse time evoluir? A gente vem de 2023 para 2024 com aquela sensação, pô, não ganhamos nada, velho. E aí, como é que vai ser? Vai ser diferente de 2025? Foi essa merda. Foi pior que 2024. 2024 vocês ainda levantaram o Paulista. Esse ano vocês perderam aí para um time que era para estar na Série B, que é uma vergonha. O Corinthians está disputando os campeonatos que está disputando, com um tanto de coisa acontecendo nos bastidores que é vergonhosa nesse time do Corinthians, tá? E o Palmeiras conseguiu perder para esses caras. E vamos lá. Vamos falar do escândalo. Será? Escândalo. Vou colocar na tela para vocês aqui essa matéria aí do Globo Esporte repercutindo o que o jornal AS está falando sobre aquele lance do Pulgar em cima do Bruno Fux. Aquilo foi um escárnio, né, gente? Esse jogador, é Eric Pulgar o nome dele, né? Vou chamar de Pulgar aqui para não errar o primeiro nome dele, tá? Eu tenho dificuldade com o nome das pessoas. Esse Pulgar, bicho, ele é um jogador violento. Ele sempre foi violento. Todo mundo sabe disso. O lance estava parado e ele me chega com sola no cara. E aí vem São Paulino, tem que aguentar São Paulino falar que agora vocês estão querendo falar que é vermelho? E aquele lance do Andrés Pereira? Cara, eu vejo o lance do Andrés Pereira lá no São Paulo, embora eu falei aqui que era pra vermelho, tá? Embora eu falei aqui que era pra vermelho o lance do Andrés Pereira, mas o lance do Andrés Pereira no jogador do São Paulo naquele jogo polêmico do Choque Rei nem se compara com esse lance do Pulgar, hein, gente? Pelo amor de Deus, parem de ser desonestos. O cara vem literalmente na canela. O Andrés Pereira, ele tá com o pé pra baixo pra pisar na bola, a bola passa e ele acaba pisando o pé do jogador ali, meio que aqui, né? Do pé do jogador, né? Esqueci o nome aqui. Bom, enfim, vocês entendem. A bola passa do pé, ele tá com a sola pra baixo e ele acaba pisando o jogador de São Paulo. Chegou atrasado, era pra ter sido expulso. Eu falei aqui. Só que o seu Pulgar, ele chegou com a sola na canela do Bruno Fux, tá? E o jogo tava parado. E é uma vergonha a Comebol e esse VAR, porque a gente não sabe pra que serve o VAR na América do Sul. Não sabemos pra que serve o VAR. Não sabemos. Nem chama o árbitro pra ver esse lance. É uma puta de uma vergonha. E tá aqui na tela pra vocês. Jornal espanhol repercute título do Flamengo na Libertadores. Campeões com escândalo. Isso é o jornal AS que tá falando, lá da Espanha. Olha lá, jornal AS da Espanha classifica como escândalo a polêmica sobre a entrada de Pulgar em Fux no primeiro tempo da final em Lima. Confira outras manchetes. Olha só, eu não posso mostrar o lance aqui pra vocês, né, porque é de direito da Comebol. Mas vamos lá, ó. Parte da imprensa internacional deu amplo destaque à vitória do Flamengo sobre o Palmeiras na final da Comebol Libertadores. O jornal AS da Espanha, por exemplo, usou a palavra escândalo ao falar do triunfo por 1-0 em Lima, em referência ao lance envolvendo o volante Pulgar e o zagueiro Bruno Fux. Aí tá aí, ó, a matéria que foi tirado o print aqui do Globo Esporte, tá aí pra vocês, tá repercutindo. O AS menciona que em sua chamada da crônica da final da Libertadores, o técnico Felipe Luiz, que jogou 333 partidas oficiais pelo Atlético de Madrid, o jornal espanhol também destacou no texto que o gol da vitória do Flamengo foi marcado por um ex-Real Madrid, o defensor Danilo. O AS classificou a decisão da Libertadores como polêmica por conta da entrada dura do volante Pulgar na canela do zagueiro Bruno Fux ainda no primeiro tempo. O VAR limpou as mãos e não pediu revisão da ação. Tá aí, é vergonha. Mais uma vez, o Flamengo ganhando com a ajuda de arbitragem. É esses caras aqui que falam um monte de merda quando eles não são beneficiados, né? Quando acontece um lance polêmico que favorece qualquer outro time que esteja disputando contra eles, nesse ano é o Palmeiras, vocês viram o escândalo que esses caras fazem. O árbitro Dario Herrera, deixa eu ver o que mais tem aqui, e o VAR Héctor Paleta foram protagonistas por omitir um cartão vermelho que poderia ter mudado a história. Jornal Clarim, crônica sobre Flamengo e
Palmeiras, tá? O Clarim é da onde? Deixa eu ver aqui, ó. Os jornais Olé e Clarim deram amplo espaço em suas páginas na internet para a disputa. Jornal argentino, né? Então tá aí. Polêmica acontecendo. E por que eu tô falando da Leila, né? Por que eu trouxe isso aqui, o lance do Pulgar? Vocês viram a Leila falando alguma coisa? Vou voltar aqui pra mim. Vocês viram a Leila falando alguma coisa sobre isso? E se fosse o inverso? Vamos fazer o seguinte, o Palmeiras que ganha a Libertadores com um gol aí do Gustavo Gomes, de cabeça, 1-0 pro Palmeiras, só que um volante, seja o Andrés Pereira, seja quem for, um jogador do Palmeiras vai e dá uma solada na canela de um jogador do Flamengo. Mano, vocês têm noção? Pega lá o que esses caras fizeram quando não deram aquele pênalti contra o São Paulo a favor do Palmeiras. Vocês têm noção do barulho que o Flamengo ia estar fazendo nos bastidores? Falando que a Libertadores estaria manchada, falando que foi roubado. Vocês têm noção do barulho que aquele presidente do Flamengo ia fazer? O chafurdunço que ia ser, o inferno que ia ser esses caras enchendo o saco por causa desse lance. Mas como favoreceu eles, ó, silêncio total. Né, Flamengo? Né, influenciadores do Flamengo? Hipócritas. Não é seu BAP, presidente do Flamengo. Mas vocês tá no direito de vocês, comemora o título de vocês. A minha raiva maior não é nem vocês. A minha raiva maior é a omissão da Leila Pereira. Não falou nada, velho. Palmeiras extremamente prejudicado, não falou nada com esse lance daí. Anderson Barros? Cadê o Anderson Barros? Sabe, existe essa figura no Palmeiras? Sinceramente, não sei se existe. E foi um escândalo de fato. Mas vamos ser sinceros, eu não quero ficar dando muito vazão pra isso, porque não foi, cara. Sendo muito sincero, não foi esse lance polêmico que fez com que o Palmeiras perdesse esse título da Libertadores, tá? Foi a omissão e a covardia do técnico, da diretoria, que contratou alguns jogadores que não são protagonistas, e dos jogadores que lá estavam, que abdicaram de jogar futebol. E não em sua maioria, né? Teve alguns até que se destacaram. Mas o time como um todo, no coletivo, jogou muito mal. Fralda cheia, vergonhoso, vocês são medrosos, cara. Chega em decisão, vocês peidam na farofa. Essa é a verdade. Por isso vocês perderam, abdicaram de jogar, deixaram o Flamengo com a bola. Os caras acharam um gol de bola parada, que ainda foi vacilo da zaga do Palmeiras, achando que a bola ia sair e ia ser do Palmeiras. Não foi. Um escanteio cruzado lá do Arrascaeta, o Danilo faz 1-0 pro Flamengo. Assim como eu desagradei aqueles que queriam o Abel Ferreira fora do Palmeiras, porque eu tive que defender o Abel Ferreira, porque eu analiso o momento do futebol. Quando eu desagradei aqueles que queriam o Abel fora do Palmeiras, eu falava, olha, o que o Palmeiras fez contra a LDU é histórico, e foi de fato histórico. Sabe qual que é o problema? Ninguém vai lembrar daquela virada histórica no Allianz Parque mais, Abel Ferreira. Ninguém vai me lembrar que você estava chorando pelo que você fez com o Palmeiras ao passar para essa final da Libertadores. Sabe por quê? Porque no final das contas, Abel, o que vale é título. Se você não ganhar título, vai ficar no passado. Eu fiquei feliz, eu chorei junto com você quando a gente passou para a final da Libertadores, quando todo mundo dizia que o Palmeiras não ia passar. Só que chega na Libertadores, você faz um jogo covarde desse, desculpa. Lá atrás, os caras que ficavam gritando fora Abel aqui no canal, eu desagradei os caras. Agora você que é a Belete, é a sua vez de eu desagradar agora. Porque eu analiso o momento de futebol, tá, gente? Não tem como a gente se calar. O Abel chega depois de uma derrota como essa, cheio de desculpas, cara. É um cara que não olha pra si, né, mano? Ele não olha pra dentro, ele não vê que ele precisa melhorar como treinador de futebol. Como treinador de futebol, tá? Deixando isso aqui muito claro, tá bom? O Abel, eu tenho certeza absoluta que é uma pessoa espetacular. O Abel Ferreira pai, o Abel Ferreira como ser humano. Tenho certeza que é uma pessoa espetacular. Abel, eu amo o que você faz nos bastidores, quando você vende teus livros e doa o dinheiro dos teus livros para caridade, sabe? As ações que você faz, eu fiquei sabendo também que a propaganda do iFood que você faz, toda a grana que você recebe, você reverte para causas sociais. Você é um exemplo, Abel Ferreira, como homem de caráter, como marido, acredito também, como pai. Agora você precisa, Abel Ferreira, olhar e melhorar como técnico. Você é teimoso pra um cacete, velho. Pelo amor de Deus, você é cagão como técnico. Você é cagão. Você tem medo de trazer jogadores protagonistas pra cá. Vocês perceberam, palestrinos? Felipe Melo saiu fora. Gustavo Scarpa saiu fora. Alguns jogadores, Dudu,
que a gente reclamou aqui que teve uma atitude horrível realmente esse ano, saiu pelas portas do fundo do Palmeiras, mas esses jogadores que já decidiram pelo Palmeiras no passado, que foram tão importantes, esses jogadores, ó, área, você, Abel, só quer treinar jogadorzinho de água de salsicha, jogadorzinho que não bate no peito e não fala, não, eu não vou marcar lateral não, porque eu sou atacante, preula. Você só quer esse jogadorzinho aí que se rende ao teu esqueminha, que gosta de ficar marcando lateral, que não tem ataque, que não tem triangulação, não tem bosta nenhuma. Você precisa aprender, Abel Ferreira, olhar pra dentro e falar assim, mano, tá na hora de eu mudar como técnico de futebol. Porque antes do Palmeiras, repito, você não era ninguém. Você, Abel Ferreira, você não era ninguém antes do Palmeiras. Você é o que é hoje por causa de um time chamado Sociedade Esportiva Palmeiras que está acima de você. Por isso que você fez seu nome, por causa da Sociedade Esportiva Palmeiras. Dito isso, depois dessa bosta dessa final da Libertadores, você me aparece sem olhar pra si, sem enxergar os seus próprios erros. Você vem com desculpinhas, e aqui eu vou ler algumas aspas pra vocês dessas desculpinhas, meus queridos inscritos e palestrinos. Aspas pro Abel Ferreira, olha só. Olha, não vou justificar muito, só vou dizer que o adversário foi melhor, mais experiente, lidou melhor com a tensão de uma final. Sinceramente, a experiência ganhou da irreverência, foram melhores. Apesar do jogo ter sido decidido no detalhe, o adversário foi melhor. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Se você sabe que a experiência ganha jogo, por que você não contrata jogadores experientes? Fica a pergunta sincera. Jorginho estava no mercado. Vocês não quiseram. O Jorginho, inclusive, estava dando entrevista esses dias aí, dizendo que houve ali um papo com o Palmeiras, né? Jorginho estava no mercado. Saul estava no mercado. Vocês não quiseram. Você não quis o Saul. Você quis o Emiliano, né? Que estava lá jogando na Dinamarca. Mas o Saul, que era jogador protagonista, que já é casca grossa mesmo, é jogador de saco roxo, que estava jogando no Atlético de Madrid, você tem medo, parece que, de ser técnico de jogadores experientes, né, Abel Ferreira? Porque só contrata esses meninos. E aí depois, na maior cara de pau, você chega na entrevista coletiva e você fala que a experiência ganhou o jogo. Ora, você não quis contratar jogadores experientes. Você não quis. A Leila não quis. O scout do Palmeiras e vocês aí da diretor, coitado, eu não quero nem culpar o scout do Palmeiras, tá? Porque o scout eu acredito que até apresenta pra vocês bons jogadores, mas você fala, não, esse aqui eu não quero. Né? Pega o cara lá, pega o Mikael lá que é melhor, que ele é barato e traz ele pra... Barato, né? Barato. Traz o Mikael lá, traz o Emiliano Martins, traz o Jefité. É esse cara que vai decidir a Libertadores pra nós. Foi você, Abel. Foi você que decidiu trazer esses caras. Outra fala aqui. Pra ser sincero, Abel Ferreira na coletiva. Apesar de termos uma equipe jovem, nos faltou coragem e ousadia. É verdade, faltou mesmo, isso aí eu concordo. A forma do adversário jogar não é surpresa, mas mais do que dar justificativa é dizer que o adversário foi melhor, mais cascudo, mais experiente. De novo aqui, ó, mais experiente. Você, Abel, que quis contratar jogadores assim. A Leila que quis contratar jogadores assim. Vocês contratam jogadores jovenzinhos para vocês ganhar dinheiro em cima. A mentalidade da Leila no Palmeiras é essa, e isso que se torna um problema. É bom de um lado e ruim de outro. Ela pensa como bancária. Ela pensa com a experiência que ela teve trabalhando no banco dela. O Palmeiras não é banco. Vocês contratam jogadores pensando em revender, não em protagonismo dentro de campo. Por isso que acontecem essas merdas que aconteceu na Libertadores. Agora, por isso que vocês já estão há 2 anos sem ganhar bosta nenhuma. Porque vocês contratam esses jogadorzinhos água de salsicha, Ramon Sosa, Jefité, Emiliano Martins, Mikael, Facundo Torres. Pô, vocês querem ganhar Libertadores com jogadores assim? Enquanto isso o Flamengo tem lá Pedro, Arrascaeta, Saul, Léo Pereira, Léo Ortiz. Pô, cara, como é que vocês querem? Aí o banco dos caras tem o Michael, tem o Cebolinha. Os caras estavam preparados para ganhar a Libertadores e vai ganhar o Brasileiro também. E vocês contratando esses jogadorzinhos pensando lá na frente em vender para ganhar lucro. O Palmeiras não é banco. Merda. Por isso vocês perderam. Vocês não ganharam bosta nenhuma. Vamos para mais uma frase do Abel aqui? Falou que, né, os experientes ganharam. Você não quis comprar jogador experiente, Abel Ferreira? É muita safadeza, né, velho? É muita desculpinha esfarrapada, né, velho? E aí você olha pro cara e a comissão do cara ganhando 4 milhões por mês, mano.
E aí ele fica ofendido quando a torcida se revolta com ele. É brincadeira. É brincadeira. Vamos para mais uma. Quando comparamos Vitor Roque com Bruno Henrique, Alexandro, Jorginho ganharam Libertadores agora com 30 e tantos anos. Ele tem 19 e o outro tem 20, né? Falando do Vitor Roque. Vai ter muitas oportunidades para ganhar. Fica de experiência. Experiência para o Flaco, para o Alan, para o Giai. Elencos em estados de maturidade competitiva completamente diferente. Desculpa esfarrapada. De novo ele falando sobre a experiência que ganhou o jogo. Você, Abel Ferreira, não quis jogadores experientes. E ninguém me tira da cabeça que você tem medo. Você tem medo de treinar jogadores como Felipe Melo, como Roger Guedes. Se o Roger Guedes vier pro Palmeiras, você acha que o Roger Guedes vai marcar lateral, Abel Ferreira? Quando você pedir pro Roger Guedes marcar lateral, ele vai chegar pra você, eu não vou marcar lateral coisa nenhuma, eu sou atacante. Ele vai olhar na tua cara. Aí vai acontecer ou duas coisas. Ou o elenco do Palmeiras vai se juntar ao Roger Guedes e ficar puto com você, ou o elenco do Palmeiras vai enfiar o rabinho entre as calças, se esconder atrás de você, e você vai querer tirar o Roger Guedes de lado porque ele não quis obedecer a sua consciência tática, né? Que atacante tem que voltar pra marcar lateral. E é por isso que o Palmeiras não dá um chute no gol, né? Porque você só se preocupa em marcar. Lógico que marcar é importante, lógico que é. Só que também atacar é importante. Você vence os jogos chutando no gol, cacete. Desculpa, Deus, me perdoe. Desculpa aí a palavra de baixo calão. Você não quis jogadores experientes, Abel Ferreira. E aí vem com desculpa esfarrapada na entrevista coletiva. Vai lamber sabão, pô. Não tem justificativa. Dito isso, é um grande desabafo esse vídeo pra vocês, tá? Não tem justificativa para manter o Abel como técnico do Palmeiras. Pô, já encheu, velho. Na moral, já encheu o saco. E eu falei que eu ia desagradar você agora, que é a favor do Abel Ferreira. Fez um jogo espetacular, cara, contra a LDU, maravilha. Só que aquele jogo não levanta título, cara. E o que importa é título, tá? Infelizmente é isso. E há 2 anos esse cara não ganha título nenhum no Palmeiras. E 2023 só ganhou porque tinha um menino. Um menino que tinha o quê? 18 anos, 17 anos de idade. Esse menino já tinha mentalidade de vencedor, tá? Infelizmente tá lá machucado, tá encostado no Real Madrid. Felizmente, porque é um baita de um jogador o Endrick. Inclusive eu vi, viu, Endrick? Você aí postando nas suas redes sociais, vamos Palmeiras, torcendo pelo Palmeiras. Eu vi. Parabéns, viu, menino? Volte, sinta-se à vontade pra voltar pro Palmeiras. Você, Abel Ferreira, você já tinha entregado aquele jogo pro Botafogo lá no passado, tá? Só que você não contava que você tinha um jogador chamado Endrick, um menino de 17 anos de idade que já tinha a mentalidade de um jogador experiente de 30, 25. O moleque vai lá sozinho, pega a bola debaixo do braço e decide o jogo pro Palmeiras. Fala assim, ó, se vocês não querem jogar, um moleque de 17 anos de idade, se vocês não querem jogar, eu quero, toca essa bola em mim que eu vou resolver. E o Palmeiras vira aquele jogo, e o moleque incendeia todo o elenco do Palmeiras pra virar aquele jogo contra o Botafogo. Você só foi campeão brasileiro por causa desse menino chamado Endrick, lá em 2023. Porque se não fosse ele, nem o brasileiro você tinha levado aquele ano. Chega em 2024, você não ganha nada, só ganha um paulista. Chega em 2025, nem o paulista você consegue ganhar. E você perde pro time que tá devendo até o fundo das calças. Parabéns. E ainda pra diretoria, parabéns, viu, diretoria? Você vai coroar esse cara pra ser o técnico do Palmeiras por mais 2 anos. Tá de parabéns. Se fosse qualquer outro técnico, já teria sido mandado embora há muito tempo do futebol brasileiro. Você não tenha dúvida disso, tá bom? Mas a Leila usa você como muleta, né? Ela acha que o jargão dela chegar lá na frente e falar assim, olha, eu fui a presidente que mantive o mesmo técnico em todos os 6 anos que eu estive em frente do Palmeiras. Se você acha que isso é importante, Leila Pereira, para os seus status, beleza, infelizmente. Só que pro Palmeiras, pra equipe do Palmeiras, pra marca, Sociedade Esportiva Palmeiras, isso é uma porcaria que você tá fazendo. Porque você tá pensando só no seu nome. Você não tá pensando no time do Palmeiras mantendo o Abel Ferreira. Não tem desculpa pra manter, tá? Não tem desculpa. 4 milhões é muito dinheiro pra uma comissão técnica pra fazer esse tipo de futebol que foi apresentado contra o Flamengo na Libertadores. Hashtag ponto falei pra vocês. Quer ficar bravo? Quer desinscrever do canal? Se desinscreve. Fica à vontade. Quer dar dislike? Dá dislike. Quer me xingar aqui nos comentários? Xinga aí, fica à vontade. Mas a verdade é essa. E pra gente finalizar, finalmente, esse desabafo, que eu fiquei entalado com essa merda o domingo inteiro. A Leila Pereira, ela falou alguma coisa, como a gente falou, né?
Falou nada. Aliás, ela até falou, né? Mas ela falou por trás dos panos, né? Tá se escondendo, né, Leila Pereira? Cadê você? Posta uma fotinha aí, Leila. Olha pros torcedores e fala, vocês estão mais calmos? Vai. Faz isso, Leila Pereira. Só que aí você faz o seguinte, quando você postar, você bloqueia os comentários, tá? Você bloqueia os comentários, porque os comentários não vão ser nada agradáveis se a senhora fizer isso. Mas cadê a senhora? Será que a senhora tem culhão pra chegar nas redes sociais e provocar a torcida do Palmeiras desse jeito? Vocês estão mais calmos? Essa putaria dessa brincadeira que já deu? Logo após a decisão, Palestrino, a dona Leila ela usou as redes sociais aí pra comentar sobre a derrota, deixando claro que está muito triste. Ah, ela tá muito triste. Ela não vai nem dormir de noite. A ceia de Natal dela nem vai ter, nem vai existir ceia de Natal pra ela, tá? Não vai ter ceia de Natal porque ela tá muito triste porque o Palmeiras foi derrotado, tá bom? vai acreditando. Ela tá muito triste, segundo ela, por não ter conquistado o título continental. No entanto, a executiva parabenizou a comissão técnica, liderada pelo Abel Ferreira, e a diretoria de futebol também, e o elenco palmeirense. Diretoria de futebol entende-se Anderson Barros, que é um poste, como falei pra vocês. Palavras de Leila Pereira, pra gente finalizar, pra gente ficar com essa sensação de... Puta, 2025 pode ser que seja a mesma bosta que foi 2026 pode ser que seja a mesma bosta que foi 2025. Olha as palavras da Leila. Estou calma, mas triste. Não tenho dúvida que continuarei lutando pela conquista de títulos. Com esse técnico que não jogou nada, é difícil de acreditar que ano que vem ele vai mudar de postura para ganhar a Libertadores. É difícil de acreditar. Tomara que ele mude, eu torço para que ele mude. Já que ele vai ficar, espero que ele mude, porque o que tá em jogo é o Palmeiras, cara. Não é o Abel Ferreira, não é a senhora. Espero que ele mude, né? Vamos continuar lutando pelas conquistas dos títulos. Aliás, palavras da Leila, lembre-se sempre que só conquista quem chega às finais. Tá bom, chegou às finais, não é vergonhoso, o Palmeiras conseguiu chegar na final realmente pela Libertadores, mas não ganhou, né? Ninguém vai lembrar de vice, dona Leila Pereira. Ninguém vai lembrar de vice, tá? Parabéns aos nossos jogadores que não jogaram bosta nenhuma. Continuando a Leila aqui. Comissão técnica, diretor de futebol e a todos os nossos profissionais por ter disputado mais uma final de uma grande competição. Muito obrigado aos nossos torcedores que estiveram em Lima e aos que torceram de onde estiveram. Vamos em frente. O que me machuca me deixa mais forte. Avante palestra. Essas foram as falas da Leila Pereira mediante ao escândalo, né, da Libertadores com o lance do Pulgar, mediante a toda a putaria que o Flamengo fez nos bastidores no Brasileiro e ela não falou nada. Aliás, ela até acertou em partes, falando que jogando a responsabilidade pro elenco do Palmeiras. Nisso ela acertou, mas de resto ela errou tudo. Porque ela não se indispõe com o presidente da CBF, né? É impressionante. O Abel, quando sai, um detalhe interessante, né? O Samir tá passando, ele baixa a cabeça e nem olha na cara do Samir, ele vai embora. Vocês repararam isso daí na Libertadores? Quando acabou? Cadê que a Leila vai defender e passar a mão na cabeça do Abel? Vai nada, não vai falar nada. Sabe por quê, Abel Ferreira, português? Essa Leila aí que você defende, que passa a mão na tua cabeça, pra ela é mais importante o protagonismo com a CBF do que com você, tá? Então se ela tiver que indispor e escolher com quem que ela vai se indispor, ela vai escolher se indispor com você, Abel. Não com o Samir. Tá bom? Beleza? Fica aí com essa verdade. E pra nós aqui que ficamos de torcedores, eu vim repetindo vários vídeos atrás que o ano do Palmeiras seria o ano de 2026. Vocês lembram disso? Eu ainda quero acreditar nisso, gente. Quero muito acreditar nisso. Acredito que o Paulinho vai ser protagonista do Palmeiras. Eu quero acreditar que esse ano seja um grande aprendizado para a diretoria do Palmeiras. Um grande aprendizado. Que eles parem de contratar esses jogadorzinhos água de salsicha e comece a contratar jogador realmente que entra, vista a camisa e fala assim, mano, vamos pra cima que agora nós vamos ser campeão. Traga jogadores experientes, de saco roxo, pra vestir a camisa do Palmeiras e falar, mano, aqui nenhum adversário vai se criar. Que saudade do Felipe Melo, cara. Que saudade. Lembra aquele cara polêmico? Aquele cara que chega... Não é que ele queria dar soco na cara. Lembra da entrevista? Ele não queria dar soco na cara de paraguaio, de uruguaio, não, cara. Quando ele fala aquilo, ó, se for necessário, eu vou dar soco na cara de Paraguai. Lembra que ele fala? Criou uma polêmica. Nossa, olha o que cara... Olha o que esse cara tá dizendo. Sabe o que ele tava querendo dizer? E a torcida entendeu o recado? Ele tava dizendo o seguinte, olha, pra cima de nós não vai se criar.
Nós vamos dar a vida. E deram. E qual foi o resultado? Felipe Melo foi embora do Palmeiras. Porque o Abel não consegue treinar jogadores assim. E aí, resultado? Ele vai pro Fluminense. O que acontece com o Fluminense? Fica aí o recado pra vocês. Que saudade de jogadores como o Felipe Melo. Jogadores como o Edmundo. Jogadores que não tem medo, velho. Pode ser Flamengo na frente, pode ser Botafogo, pode ser Corinthians, pode ser São Paulo. Não interessa quem é o adversário do outro lado. O cara veste a camisa mesmo, velho. O cara veste a camisa e ele só entra com um intuito. É ganhar. Não é ficar com medinho lá atrás, não. Que saudade de jogadores assim. Enfim, tá aí. Palavras da Leila, desculpas do Abel, o escândalo do Pulgar, mas não foi aquele lance que fez o Palmeiras perder a Libertadores, tá? Que fique muito claro. E é isso aí, Palestrino. Quero saber a sua opinião sobre tudo isso. Ficou bravinho comigo? Tô bem, pode se desinscrever do canal, fica à vontade, tá bom? Aqui a gente tem coragem de falar o que é verdade. E muitas vezes a verdade machuca alguns e alguns outros ficam felizes com a gente fala. É assim, não dá pra agradar todo mundo, tá bom? Mas se você tá aqui e quer ouvir sempre opinião sincera sobre o Palmeiras, se inscreve no canal, deixa o seu like que ele é muito importante e eu volto para repercutir mais e mais e mais notícias do Palmeiras quando aparecer, tá bom? Apesar de tudo, avante palestra.